Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Nessa nova temporada, caminhamos para além das fronteiras do alimento, tecnologia e inovação. Vamos falar de missão, valores das marcas, públicos-alvos e suas causas. E hoje o nosso tema é a comunidade LGBTQIA+. Como se comunicar, respeitar, apoiar e se conectar com esse público? Como você deveria tratar desse assunto dentro da sua marca? Convidamos Rodrigo Santini, líder de marca e ativismo na Ben & Jerry's. Acho que ninguém melhor para falar sobre esse assunto com a comunidade dos profissionais de alimentos, bebidas e suplementos. Tá a fim de aprender? E eu, com certeza, vou aprender muito com ele hoje. Rodrigo, bem-vindo ao BHB Foodcast. Um prazer ter você aqui com a gente. De verdade, hoje em dia, eu sei que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, então só de você compartilhar essas informações aqui para a gente é muito rico. E eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta para você. A gente está dentro de uma temporada do BHB Foodcast que fala sobre nichos de mercado. A gente vai falar de 50 a mais, de mulheres, adolescentes, vários diferentes tipos de nicho. O nicho do saudável, que é praticamente o nosso foco aqui também, dentro de alimentação, né, saúde. Agora, o LGBTQI+, pode ser considerado um nicho? Bem-vinde! Obrigado, Carol. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço vocês por esse carinho, por esse cuidado. Acho super interessante essa sua pergunta, Carol, porque a gente fala tanto sobre questões de mercado, etc., né? E para Ben & Jerry's, a gente de fato não olha a população LGBTQIA+, né, como você colocou, como um nicho. É uma população. Ela não é uma oportunidade de mercado para mim. Eu não vejo isso como um processo de vender um produto. Eu entendo como, na verdade, uma população que deve ser respeitada nos seus direitos e que a gente deve fazer com que esses direitos sejam, de fato, aplicados. A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países mais violentos contra essa população. Então, para Ben & Jerry's, eu não estou olhando essa população numa perspectiva mercadológica de criação de produtos, etc., mas uma perspectiva de diversidade, equidade e inclusão. Não só da porta para dentro, mas também da porta para fora. Então, nós não encaramos isso como um nicho, como uma oportunidade de negócio, mas sim como, se nós fazemos negócios, né, que são justos para a sociedade, olhar para essa população que tem sofrido várias questões no país é essencial para ser um negócio que faz o negócio da forma correta no Brasil, digamos assim, né? Não é a sua persona, né, Rodrigo? Acho que a sua persona como marca, como produto, são pessoas diferentes em suas diversas... em seus diversos nichos de mercado. Aí sim, né, você lida com nichos de mercado, mas essa questão é mais como uma causa para vocês, é isso que você está falando, né? Não necessariamente como um objeto de Exato. Eu acho que as questões sociais, né, as questões sociais como geral, ou questões climáticas, né, a gente não as entende como oportunidades de negócio, né? A gente entende como fazer o correto, pensando, na verdade, nessas populações ou na questão climática, é a base dos nossos valores, né? Então, eu não vou me apropriar, por exemplo, de uma história, não vou me apropriar de uma população ou de toda uma cultura para criar um produto em cima disso. Mas, muito pelo contrário, na verdade, o que eu quero é o olhar dessas pessoas, é o olhar dessa comunidade dentro de casa também, para que eu possa dialogar com todas as pessoas de uma forma mais equitativa possível, né? Precisa trazer equidade para isso. Então, isso está na base dos valores e não numa base do marketing de uma área específica, mas a base da companhia como um todo, né? Perfeito. Agora, já aproveitando esse gancho, falando em Ben & Jerry's, conta um pouco mais sobre essa marca, para quem também talvez não tenha tanta familiaridade assim com o propósito de vocês, a missão, e como que começou essa história? Da onde que surgiu essa causa do LGBT para apoiar? Como que funciona isso dentro da empresa para esse início da movimentação e também hoje os cuidados que vocês têm dentro e fora da empresa, né, em relação a esse tema? Bom, a Ben & Jerry's nasce de dois fundadores, o Ben e o Jerry, né? Ou seja, não é um nome fantasia, né? De fato, uma realidade, são pessoas que fundaram essa marca e que são duas pessoas que nasceram desses movimentos sociais, né? O Ben e o Jerry sempre foram dois caras que
trabalhando para um mundo mais progressista, com direitos respeitados, né? Ou seja, um mundo mais inclusivo. Então, sempre houve essa preocupação na base dessa história como um todo, né? Nasce a partir daí. Então, os valores dessa marca foram calcados em 3 grandes pilares, né? Ou seja, a parte que nós chamamos de missão de produto, que é basicamente fazer o melhor produto possível, da melhor forma possível. Então, estou falando de produtos que não usam ingredientes geneticamente modificados ou, por exemplo, ingredientes artificiais no processo. Nós trabalhamos também com a missão econômica, que é como é que faz todo mundo dessa cadeia prosperar, né? Como é que os fornecedores prosperam. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de ter fornecedores de comércio justo, que vão receber, né, um valor justo e correto pelo produto. Eu estou falando em inclusão de pessoas nessa cadeia. Então, é pensar na prosperidade de todo mundo que está envolvido na produção do sorvete. E a terceira parte é a missão social. Se eu sou uma marca e posso ser um palco para causas, por que não chamo essas causas para cima do palco? De novo, não somos nós que criamos as causas, é a sociedade civil que tem as causas. A gente fala, vem para cá, e a gente dá um espaço para aumentar ainda mais essa voz. Ou seja, também não dou voz a ninguém. A sociedade civil já tem sua voz. É como é que a gente amplia e amplifica essa voz. Então, esses 3 pontos fazem da marca uma marca ativista. E aí, falando sobre o seu ponto, por que no Brasil a gente trabalha a questão LGBT? Isso vem já desde a raiz da marca, né? O Ben e o Jerry, lá no começo, também já reconheciam os direitos, por exemplo, de famílias LGBT nos anos 80, 90. Né? Então, já na estrutura da empresa. Né? No Brasil, quando a gente pensa sobre essa causa, a gente faz esse recorte porque aqui no Brasil nós temos uma situação muito violenta. Por exemplo, 50% ou mais de 50% da morte de pessoas transexuais acontece no Brasil, por exemplo. E nas Américas, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Então, existe uma questão que quando eu falo de LGBT, eu vou acabar falando de gênero. Isso muitas vezes vai cruzar com questões de raça. Então, a gente acaba, como a gente sempre fala, né, fazendo essa questão interseccional, falando de outros temas juntos, porque são questões importantes nesse território. Então, eles trabalham com temas diferentes, em territórios diferentes, mas sempre entende que direitos de populações vulneráveis devem ser, de fato, defendidos para que a situação da sociedade seja cada vez mais, digamos, de direitos iguais para as pessoas. Né? Não é sobre privilégios, é sobre igualdade e equidade. Né? Perfeito. Com isso, eu imagino que para esse discurso ser coerente, vocês também fazem um movimento dentro de casa, certo, Rodrigo? Só o fato da empresa ter alguém na sua posição, como essa pessoa mais ativista, que está cuidando e olhando para isso, já nos aponta que tem um trabalho, uma lição de casa sendo feita também. Conta um pouco como que é isso, aculturar a empresa nesse sentido, o treinamento com os funcionários, essa parte de conscientização das lideranças, como funciona para a Ben & Jerry's? Isso é super importante, né, esse ponto, Carol, porque, de fato, né, como é que eu vou olhar para fora, como é que eu vou conversar, né, ou dialogar com essa população, como eu te falei, se dentro de casa eu não tenho essa verdade. Né? Então, essas representações são muito importantes. Eu sempre falo, eu sou um homem gay, né, mas eu sou um homem gay branco com uma série de privilégios e não represento essa sigla como um todo. Eu não vou olhar para outras questões. Né? Eu não sou uma pessoa transexual, eu não sou uma travesti, eu não sou uma pessoa, um homem bissexual, não sou uma mulher lésbica. Então, esses olhares todos, eles têm que estar dentro de casa. Né? E cruzado com outras questões. Como a gente falou também, essa interseccionalidade. Né? Então, a questão de raça é muito importante, a questão de gênero é importante. Então, vamos falar de números, né? Hoje, aí mais ou menos, eu tenho um número de 65% de mulheres hoje em Ben & Jerry's, né? Tenho aí em torno de 45% da minha população hoje é negra, em torno de 30% dessa população é uma população LGBT. Quando eu cruzo isso tudo, esses números, né, na verdade, eu tenho cruzamento, tenho mulheres LGBT, né, e quando eu falo de mulheres, estou falando de mulheres cisgêneras e transgêneras, né, mesmo naquela porcentagem total. Quando eu vou falar da questão, por exemplo, de, sei lá, pessoas bissexuais, estou falando de pessoas negras, então isso tudo é cruzado. E esse olhar é que faz com que essa marca, ao pensar nas suas soluções, ao pensar nesse diálogo, vai ter esse olhar da pessoa que diz isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, a primeira parte é olhar para dentro e falar como é que eu coloco as pessoas para dentro. Né? O segundo ponto é como é que eu faço as pessoas se sentirem de fato incluídas. Né? E aí eu estou falando, por exemplo, da parte de treinamento, né, em que o treinamento não é só um treinamento que vem de uma área para todo mundo, mas são as próprias pessoas que constroem junto esse treinamento. Então, tem uma área que é a nossa área de cultura, que vai olhar para essas questões, mas essa área de cultura convida as pessoas que têm o olhar mais apurado, que têm as vivências,
para ouvir, para escutar e para co-construir. E muitas vezes são essas próprias pessoas que apresentam essas questões. Uma que é, eu quero ter um material que fale a realidade mais próxima da vida das pessoas, e outra também que é, de fato, empoderar, trazer palco para as pessoas, não é segurar o poder na mão dos níveis mais altos da marca. Isso aqui deve ser redistribuído, essa conversa deve acontecer de outros lugares, o holofote deve estar sobre outras pessoas, né? Então, além disso, eu tenho, obviamente, o plano de carreira, eu tenho um olhar que vai equiparar e que vai treinar as pessoas também para esse trabalho, quer dizer, mesmo que elas saiam de Ben Jerry's, continuam tendo uma formação que pode servir para outros lugares. Então, tem uma preocupação nossa de incluir, mas também de buscar essa equidade, que eu acho que é o ponto mais difícil, né? A gente sempre fala de diversidade e inclusão, mas a gente não fala muito do E ainda, que é a parte de equidade. Como é que eu trago todo mundo para o mesmo ponto de partida? É super complexo, e é claro que não é exatamente o mesmo ponto, né? Se a gente quer falar de meritocracia, a gente só poderia falar disso saindo do mesmo ponto. Então, é buscar trazer as pessoas o mais próximo desse lugar para que todas tenham chances dentro desse universo, né? Esses números que você trouxe, essas porcentagens, né, da tua população interna, eles correspondem ao reflexo da população brasileira? É isso que vocês tentam buscar, essa variedade, assim? A gente não tenta buscar essa paridade, digamos, com o Brasil. A gente tenta ir além dessa paridade. Hoje eu estou ainda aquém disso na questão da população negra, né? Ou seja, se eu falo de mulheres, por exemplo, eu estou bastante acima, estou com mais 60%. Se eu falo de LGBT, eu estou com 30% na população aí. Isso deve estar entre 12% e 15%. Então, a minha ideia não é exatamente fazer o que o Brasil faz, mas é ir além do Brasil. É quase como ser uma política afirmativa nesse processo, né? Ser um espaço de inclusão para pessoas que muitas vezes, por razões de vieses inconscientes, muitas vezes não encontram oportunidade no mercado. Não, perfeito. Realmente muito consistente, né? Você buscar essa causa, mas também agir em favor e fazer com que as pessoas trabalhem dentro da empresa é maravilhoso. Eu confesso, Rodrigo, que eu sou meio leiga no tema. Também me considero numa posição privilegiada, assim como você falou de você, né? Eu sou mulher, branca, classe média. É muito complicado a gente entender esses universos e a gente fica muitas vezes com medo de cometer erros, de ofender sem querer, né? Então, já peço aqui a compreensão de vocês, caso isso aconteça, mas eu vou te fazer uma pergunta, pode ser bem básica, mas acredito que pode ser parte também da dúvida da nossa audiência, das pessoas que trabalham com comunicação, que precisam escrever no blog da empresa, fazer um post sobre diversidade, e nunca sabem como se referir a este público da melhor forma possível. É LGBT mesmo? É LGBTQIA+, que hoje surgiu? Existem outras nomenclaturas e o que a gente deveria usar, né, de uma forma mais coerente e por quê? Olha, LGBT não está equivocado, tá? Na verdade, a sigla ela vai, digamos, ela vai se atualizando e incluindo populações que muitas vezes não seguem essa regra, né, do que a gente chama heteronormativa, né, que é essa regra assim, da pessoa hétero, né, que vive nesse lado binário, né, homem, mulher, né, enfim, e de uma relação, muitas vezes, dessa relação afetivo-sexual que acontece só entre esses dois pares aqui. Então, essa sigla ela vai se ampliando, ela vai incluindo mais letras para acolher mais pessoas. Tem toda uma origem, né, dessa palavra, ela nasce como um xingamento e depois, a partir de alguns estudiosos americanos, né, como a Judith Butler, se vocês quiserem pesquisar, acho que é super interessante, porque ela fala assim, bom, já que você usava isso como um xingamento, eu vou usar isso como uma palavra de ressignificação. Então, são para as pessoas que não se encaixam nessa binariedade, que estão representadas nesse quê, né? Então, toda essa população LGBT, ela pode ser encaixada nesse queer, mas também pessoas não binárias, etc. Quando eu falo do eu estou falando das pessoas intersexo, aquilo que antigamente, né, a gente chamava com outro nome, né? A gente chamava de hermafroditas. Não é o nome correto, politicamente correto. Então, intersexo são essas pessoas que têm essa questão biológica envolvida aqui também, né? E os assexuais, não são assexuados, né? Muito importante dizer isso. Assexuais, então, tem outras formas e outras frequências, outras formas de se conectar também sexualmente com as pessoas, né? Isso abre em outras várias siglas, né? Também é uma letra muito ampla aqui.
para facilitar isso tudo, né? E mais, no final, inclui tanto outras possibilidades que não estão aqui dentro, né? Enfim, como as questões, muitas vezes, de HIV positivo, também algumas pessoas consideram dentro desse mais. Então, assim, essa sigla, eu acho que tem um ponto interessante que ela inclui muita gente, né? E não necessariamente essas letras todas, cada uma das letras representa todas as outras, né? Então, quando eu falo de diversidade, e eu tenho uma empresa que tem muitas vezes homens gays, isso não está representando essa diversidade. Então, é muito importante a gente, quando a gente fala em LGBTs, a gente fala em LGBT, de fato, né? Ou, enfim, os Q, o I, o A, ou seja, pensar nessa possibilidade como um todo, porque são olhares muito diferentes, com necessidades diferentes. E cada vez mais a gente também, a sociedade fala, e aí, você vai trabalhar por todas as letras ou só por uma delas, né? Algumas já têm mais privilégios do que outras, por isso é importante a gente olhar para as que têm menos privilégios nessa história, né? A gente precisa aprender muito, não só sobre essa comunidade, né? Se eu posso assim chamar também comunidade, mas, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast esses dias que era uma coisa que, gente, eu não sabia. O índio, ele não gosta de ser chamado de índio também, É né? indígena. É indígena. E é uma coisa Uhum. que parece para a gente sinônimo, é sutil, mas aos olhos dele não. Então a gente cabe a nós, né, aprender para poder falar da forma correta e respeitar. Então é muito conhecimento novo, cultural, que a gente precisa ter, social, para ir se modernizando em todos esses aspectos, né? Eu vi um post seu, Rodrigo, no LinkedIn, falando sobre as pessoas que se posicionam contra, que reclamam, né, de certos posicionamentos da marca Ben Jerry's. E como isso é, muitas vezes, tratado de uma forma grosseira, violenta. Qual que é a política de vocês em relação a isso? Porque eu imagino que na rede social não seja... É um campo minado, já para qualquer tema. Imagine uns temas mais sensíveis como esse. O que vocês fazem? Existe algum movimento assim, olha, até aqui é o limite, né? A equipe está treinada para responder, daqui para frente bloqueia o usuário, vai abrir um boletim de ocorrência, já chegou a esse ponto? Não, o que nós temos? Acho que é importante diferenciar uma questão aqui que eu acho que muda muito essa questão. Uma marca de marketing de causa para uma marca ativista, né? Isso muda a base de onde a gente sai, né, para falar com esse consumidor. O que eu quero dizer com isso? Marketing de causa, por exemplo, é uma marca que olha e fala assim, bom, o que eu posso fazer para me conectar emocionalmente aos meus consumidores? Qual é a causa que esses consumidores gostariam que eu trabalhasse? Então, eu investigo o que os consumidores querem ouvir, né? Entendo qual é a causa com a que eles mais se identificam e passo a trabalhar nessa causa. Eu incluo essa causa na minha estratégia e eu vou basicamente observar se aumentou a minha conexão, o meu brand equity, né? A força da marca junto às pessoas, porque o meu trabalho com, então, as questões sociais ou ambientais que eu decidi trabalhar, elas se conectam ou aumentam a minha conexão com esse consumidor. A minha métrica, o meu KPI final, ele é voltado a entender se eu tenho mais conexão com esse consumidor, se as minhas vendas aumentaram ou não, etc. Isso é marketing de causa, né? O outro lado é o ativismo de marca, que eu não olho para o consumidor, não é a partir dele que eu vou olhar e falar assim, o que eu vou trabalhar nessa história? Falei para você logo no começo que a questão, nossa escolha de trabalhar a questão LGBT foi porque no Brasil é um território onde existe mais violência contra a população. Então, a despeito dos consumidores, eu vou trabalhar com essa questão porque ela é importante neste território. A minha decisão, ela não vem baseada nesse consumidor. Que diferença faz isso na prática, Rodrigo? Bom, diferenças são duas, né? Primeiro, essa questão, né, que eu não vou olhar para métricas associadas à venda, consumo, brand equity. A minha métrica principal é o quanto eu consegui, naquele território, impactar uma causa. Então, a minha métrica é da causa, não é da marca em si. O consumidor não é a causa da minha escolha, mas ele acaba vindo como consequência dos meus posicionamentos. Como ele percebe que o posicionamento é muito verdadeiro, ele fala, gosto dessa marca, eu me aproximo dela porque eu me identifico com os valores dela. Não é a marca que busca se identificar com os consumidores, mas são consumidores que vêm e se entendem como parte daquele espaço, daquele lugar, né? Então, por isso tem que ser muito verdadeiro, Carol, porque essa é uma construção que ela não é feita
para venda, mas ela é feita como consequência de valores que estão aqui dentro. Então, isso é muito cuidadoso, isso é muito delicado, esse processo. Os olhares que nós temos aqui dentro da diversidade são olhares que fazem com que isso aconteça na prática. Não estou dizendo que são guardiões da causa, não, tipo, que apontam o dedo quando está errado, mas que ajudam a gente a construir um lugar melhor para essa população. Perfeito, perfeito. Agora, então, o que você está me dizendo é que talvez não tenha tantos haters como eu imaginava na tua página. É mais ou menos por aí. Existem muitos, eu diria, para você. Né? Tá. Muitas pessoas não estão de acordo. E eu acho que isso, e é uma boa pergunta sua, porque, como eu falo para você, né? Como eu não estou fazendo para agradar, então, naturalmente, esse desagrado ele acontece. Né? E quando ele acontece, ele vem com comentários, às vezes são comentários do tipo, eu não vou mais comprar de você porque eu não concordo com isso, né? E comentários do tipo, por que defender esta causa e não esta outra que é mais importante, né? E aí são duas vertentes diferentes. Uma das vertentes é, eu não gosto dessa causa e ponto, né? E outra vertente é, eu não entendo o porquê dessa causa. Nesse segundo espaço aqui, nós entendemos que existe um espaço para o diálogo. Então, deixa eu te explicar. Por que não defender a causa da infância e defender a causa dos LGBTs? Porque é importante defender as duas causas, né? Então, assim, Ben Jerry's trabalha essa, mas existem outras organizações que estão trabalhando por outras pautas, e todas são igualmente importantes. Agora, se não é sobre diálogo, se é simplesmente sobre você xingar, dizer que não gosta, que você não vai comprar o produto, nós não vamos mudar os valores da marca, porque existem pessoas que não estão de acordo com a inclusão. Olha, veja bem o que estou dizendo para você. Não é sobre privilégios, é sobre... O que a marca defende é que todos tenham direitos iguais de poderem serem pessoas completas, plenas nessa sociedade. Se você não está de acordo com isso, então você está em completo desacordo com a marca que prega o processo democrático como força central da sua marca. Perfeito, perfeito. Você conseguiria nos dar alguns exemplos de ações mesmo, na prática, que vocês desenvolveram ou apoiaram em relação a essa causa? Eu sei que vocês estão sempre presentes também na Parada Gay, né? Ela vai acontecer agora, a gente está gravando antes, né, dessa parada virtual também, que vai acontecer, mas depois vai ao ar, já vai ter passado. Vocês sempre participam, mas que outras ações vocês já fizeram que você pode compartilhar com a gente? E até fazendo aqui né, que você falou no começo, da questão desse aprendizado, faço aqui uma pequena correção só na sua fala, que é a parada do orgulho LGBT. Porque, na verdade, se eu falo parada gay, ela Obrigada. não Fica na nossa mente, né? exato, porque era como se falava muitas vezes. Imagina, nasceu a sigla, por exemplo, lá atrás, né, de GLS, etc. Ou seja, hoje essa parada é uma parada do orgulho de todas essas letrinhas, não só do G, mas de todas. Enfim. O que a gente trabalha, Carol? A gente trabalha geralmente em ações que são ações que deixam um legado maior. Então, não são ações só de comunicação. O que quer dizer com isso? Por exemplo, existe algum projeto de lei, alguma grande mudança que possa acontecer no Brasil e que pense nessa população? Então, a gente trabalha mais próximo do que a gente chama de advocacy, que é fazer influência para mudar uma estrutura, né? Então, por exemplo, em 2018, a gente trabalhou por estimular que mais candidatos que defendessem pautas LGBT fossem eleitos. Mas de qual partido, qual candidato? A gente não olha para isso. O que a gente está olhando aqui é basicamente quem é que vai olhar para essa população e vai pensar em soluções. Porque, veja você, se a gente vai levar um projeto de lei para ser defendido, esse projeto de lei tem que ter alguém do lado de lá, né, na Câmara, por exemplo, que consiga receber esse projeto e fale, olha, isso aqui faz sentido, vamos defender essa questão. Se nós não temos essas pessoas, não tem como a sociedade ser representada. Então, o que a gente fez naquele primeiro passo foi defender e, digamos, visibilizar candidatos de qualquer partido do Brasil inteiro que pudessem pensar nessas pautas, né? Muito bem. Tivemos uma eleição com o maior número de representantes LGBT no Legislativo do Brasil, né? Então, isso foi muito legal. 1,4% do legislativo que naquele ano foi eleito, que representava essas pautas e estavam nessa plataforma dessa organização social que a gente apoiou. Um segundo passo foi a criminalização da LGBTfobia. Então, a gente se reuniu com uma organização social internacional para, basicamente, gerar um número de assinaturas numa petição. E ouvisse da organização o quanto era importante para a população brasileira a questão da proteção à população
LGBT. Então, basicamente, aqui o que nós temos, né? Ou seja, é olhar para pensar hoje quais são essas pautas junto com a sociedade civil, não sou eu que decido isso, ou seja, a gente se reúne com esses ativistas e fala o que faz sentido a gente defender hoje, junto com vocês, co-construção. E a partir daí, então, o que a gente faz é utilizar esse espaço, esse palco, para aumentar ainda mais essa voz e tentar mudar projetos de lei ou trazer mais força a essas populações, por exemplo, né? Lindo, muito além do que eu imaginava, parabéns. Agora, falando em comunicação mesmo, vocês têm embaixadores da marca dentro dos influencers digitais? Como que é esse trabalho? Porque eu imagino também, né, como você mesmo falou, a sigla é tão extensa que você tem que tomar esse cuidado, né, de ter um influenciador que represente todas essas populações. Como que é isso para vocês? Ou se não tem, se vocês pensam em ter num futuro próximo? Olha, a gente não tem influenciadores específicos, às vezes em algumas campanhas a gente trabalha com algumas pessoas. Para a gente, o principal holofote, né, digamos assim, ele deve estar em cima da causa e das organizações sociais. Então, a gente acaba estimulando e dizendo muito o nome dessas organizações, né, com quem a gente trabalhou. Fosse o Vote LGBT ou, por exemplo, a All Out, com quem a gente trabalhou, a gente sempre tenta estimular e levar as pessoas a conhecerem mais sobre esse trabalho. Então, alguns influenciadores podem muitas vezes aparecer, mas não são a estratégia central do nosso negócio nesse sentido, né? Essa nova história, né, de a gente colocar, nova pelo menos para a gente aqui, que começou de um tempo mais remoto para cá, de trocar o gênero, o A e o O pelo E, para tentar buscar uma neutralidade. Também está se tornando polêmico isso. Eu imagino que vocês também estejam vivendo essa situação. Você acha que realmente funciona isso? Ou a pessoa que é A e O não se sente representada pelo E? Como é que está esse cenário? É muito interessante essa discussão, né? Uma discussão que eu acho que ela é super aberta, né, Carol? Muitas pessoas reclamam, dizem, olha, isso não é uma regra da língua portuguesa oficial, né? Então, você está infringindo essa regra, etc. O que para a gente é mais importante é o seguinte, Carol, a gente entende que há uma série de populações, né, como a gente falou, que sempre estiveram à margem de uma série de questões. À margem da publicidade, à margem do afeto das suas famílias, à margem, por exemplo, das escolas. Né? Quando a gente olha hoje para a população de travestis transexuais, entende que 90% dessa população, né, está hoje em situação de prostituição, a gente fala... Não, o que existe aqui, na verdade, é quais foram as oportunidades que foram dadas ou construídas nesse cenário, né? Então, para a gente, mais do que uma questão do eu, do A ou do O, é como é que eu incluo e mostro para as pessoas que esse é um espaço de inclusão. Quando eu uso um E, na verdade, não é somente uma questão da linguagem como palavra, mas é uma forma de dizer para as pessoas, aqui dentro você tem o seu espaço, seja para o meu colaborador, seja para quem está do lado de fora dessa marca e quer entrar nesse espaço e fala, será que eu posso entrar ali? Né? Então, e muitas vezes as pessoas se apegam na questão gramatical, etc., que eu acho que é super importante também, não digo que não, mas para mim aqui o grande ponto é, por que incomoda tanto assim? É a regra gramatical? Se essa regra gramatical ela incomodasse tanto, a gente não teria tanto anglicismo na língua portuguesa, por exemplo, o tempo todo. A gente defenderia, né, a nossa base, a nossa língua, né, a nossa língua mãe, como a gente tem feito com tanta fervorosidade na questão do a gente faria com a mesma questão, por exemplo, do inglês, que invade a nossa língua todos os dias. Mas ali a gente não faz. Nesse lugar a gente não reclama. Então, para mim, a grande questão é do que a gente está de fato reclamando? Essa é a pergunta que eu faço. É tirar o artigo no final e colocar um ou é basicamente porque a gente está incluindo pessoas que a gente nunca gostou que fossem exatamente visíveis? Então, não sei te responder, mas eu me pergunto muito isso. A língua muda todos os dias, a língua é viva. Em uma série de questões eu não olho, não reclamo, mas aqui em especial há um ataque nessa história. Então, eu acho que é uma reflexão para todos nós, né? Com certeza. Rodrigo, muito obrigada pelo papo. A gente precisa encerrar por conta do tempo mesmo. É uma conversa muito gostosa que daria para ir muito além. Então, vou sempre pedir para a gente deixar as iniciativas de vocês aqui nessa página de podcast, mostrar as suas referências. Agora, uma mensagem final, assim, sua, para essas marcas que estão nos ouvindo, marcas de alimentos, né? Que tem aqui na nossa audiência, se esse cara de comunicação, de marketing, quer entender mais sobre o assunto, o
quem ele deveria seguir, aonde ele precisa se informar, quais as conversas que ele precisa ter, quais as pessoas que ele precisa se conectar para fazer isso de uma forma bem coerente e correta. Super importante também, Carol, porque eu acho que a gente tem muito esse lugar de comodismo, né? Eu espero que alguém me ensine, mas como não me ensinaram, então não vou fazer tal coisa. E a gente tem uma responsabilidade com os privilégios que a gente tem, não se trata só mais uma questão de aceitar, mas é de respeitar, e isso é uma questão de lei, né? Ou seja, eu tenho uma opinião diferente sobre o casamento de 2 homens ou 2 mulheres. Isso é uma questão de lei, já não é mais uma questão de opinião, já faz um tempo. Orientação sexual não é escolha. Orientação sexual não é opção sexual, né? Se alguém ainda fala opção sexual, corta isso agora, né, do seu vocabulário, porque ninguém escolheu ser o que se é. Então, se a gente não escolhe ser o que se é, a gente não pode opinar sobre algo que está dado, né? Não gosto do seu cabelo, Carol, mas é o seu cabelo, ele sim, ele nasceu com você. Não tenho que dar opinião sobre ele, ele é o que ele é. Então, a questão da orientação sexual passa muito por isso. Por isso a educação é muito importante. Então, a gente tem hoje vários influenciadores, né? Temos desde do pessoal da política, né? Nós temos aí Erika Hilton, né? A Erika Malunguinho, que tem falado muito sobre esses temas, o Jean Willis. A gente vai falar, por exemplo, sobre portais, né? O Quebrando o Tabu, que vai trazer muitos sistemas muitas vezes. Nós temos pessoas que trabalham com entretenimento, mas também que são muito bem embasadas para falar sobre isso, né? Então, estou falando, por exemplo, de um Vitor de Castro, né? Estou falando de alguns influenciadores que olham e pensam nessa profundidade, né, desse tema. Então, o Vitor Martins, por exemplo, que também vai falar sobre essas questões. Então, eu acho que o mais interessante, né, como é que eu faço muitas vezes? Eu tenho algum influenciador, alguma pessoa que eu gosto, e aí eu passo a seguir essa pessoa no Instagram, etc. Eu falo assim, quem que essa pessoa segue? Né? Porque essa pessoa, certamente, ela é um filtro também de outros possíveis perfis bacanas. Então, eu vou olhar o que ela está seguindo, olho e falo, poxa, que legal, quero aprender com esse, né? Além disso, acho que é bom olhar para perfis também que olham para a raça. Então, tem Pretitudes, né, que é super bacana, que vai falar muito sobre esse tema. Tem Sueli Carneiro, né, Djamila Ribeiro, que, enfim, tem aí despontado como esse grande nome, né? Professores que falam sobre racismo. Então, é vasto, né? O importante é a gente começar a entrar, começar a ouvir, começar a ler aquilo que é, de fato, interessante e tem conteúdo. Isso também é muito importante. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada, pessoal. Quem quiser saber mais, segue também as páginas, as iniciativas de Ben Jerry's nesse sentido, porque só para me preparar para esse podcast eu já aprendi muito vendo os conteúdos de vocês, viu, Rodrigo? Obrigadão, viu? Legal. Até a próxima.